Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Geralmente quando a gente faz esse tipo de pergunta, oi, tudo bem? As pessoas respondem, tô bem, tô ok, ou até tá tudo indo. Se eu te falar que a gente é muito treinado a meio que resumir as nossas emoções e sentimentos, eu acho que vocês concordariam comigo, não? Por exemplo, alegria seria uma emoção boa, raiva seria uma emoção ruim e por aí vai. Mas e se eu te falar que a gente pode se aprofundar muito mais nesse assunto? Inteligência emocional, para quem não sabe, é um conceito da psicologia atribuído para quem é capaz de identificar os seus sentimentos e emoções com mais facilidade. E o melhor, esse tipo de habilidade é não só capaz de ser aprendida, como aprimorada. E nesse vídeo eu vou dar para vocês algumas dicas para isso. Mas antes da gente começar, vamos àquele lembrete de sempre. Vocês já estão inscritos aqui no canal? Então, badalem o sininho de notificações aqui embaixo, isso é super importante. Esse sininho aqui embaixo, quando está ativado, avisa vocês dos vídeos que eu subo aqui no canal. E toda segunda e quinta eu tô aqui trazendo só coisas boas para vocês, um vídeo diferente sobre diversos assuntos, de sexo a minimalismo, passando por lixo zero, desenvolvimento pessoal e tantas outras coisas legais. Só coisas boas para vocês. A primeira vez que se tem notícia do termo inteligência emocional foi em 1966. Mas a versão mais popular do uso do termo inteligência emocional foi difundida pelo psicólogo norte-americano Daniel Kahneman. Ele é o autor do livro mais famoso a respeito. Uma das definições de inteligência emocional é essa: quem é capaz de identificar e até controlar os seus sentimentos e emoções com mais facilidade. E inteligência emocional não é só algo que tem a ver com raciocínio, mas é sobre autoconhecimento emocional e como a partir disso você sabe lidar com as suas emoções de uma forma mais benéfica para você e para os outros. Ter uma boa inteligência emocional significa que além de você sacar bem as suas emoções, você sabe compreendê-las, no sentido mais concreto mesmo da palavra. Então, isso melhora as suas relações pessoais e até as suas interações em geral. Bom demais, né? Além disso, você tem a sensibilidade para captar as variações, nuances emocionais que nem sempre são óbvias, tanto suas quanto dos outros. Então vamos às 3 habilidades principais que precisam ser desenvolvidas para aprimorar a sua inteligência emocional. A primeira coisa é identificar e tentar nomear as emoções, percebendo quando e como elas se manifestam. Depois você precisa tornar essas emoções produtivas e construtivas, sem atrapalhar o seu raciocínio nem as suas ações. É conseguir organizar as emoções e controlar quando elas se manifestam, sem reprimir, sem recalque, sem negação, mas no sentido de saber como se acalmar quando se está com raiva, por exemplo, e até saber qual poderia ser a melhor maneira de acalmar uma outra pessoa quando ela está com raiva. Sacar essas perspectivas diferentes e aplicá-las. Melhorar a sua inteligência emocional também é uma forma de melhorar a sua saúde física e mental. E olha, não sou só eu que estou falando, hein? Especialistas consideram que doenças cardíacas, câncer, diabetes e outras doenças podem ter relação com a repressão emocional. Ou seja, se você não trabalha bem os seus sentimentos, você pode ter problemas de saúde. Nós somos seres complexos, pessoal. Nosso emocional e racional andam juntos e tudo isso está relacionado à nossa saúde. Então agora vamos falar sobre algumas dicas para te ajudar a trabalhar esse autocuidado, esse autoconhecimento, além de compreender melhor as emoções alheias. Vamos nessa? Pratique a empatia. Sim, para se entender enquanto ser humano, além de sacar que você tem individualidades e subjetividades, é importante você saber reconhecer as emoções dos outros também. Estar aberto para as perspectivas diferentes das suas. Todos nós estamos sujeitos a sentir raiva, tristeza, alegria, medo, dentre tantas outras emoções. Nós também temos emoções secundárias como culpa, ciúmes, orgulho e até emoções de fundo como bem-estar, mal-estar, calma, tensão. Então, além de olhar para dentro, olhe para fora também. Nós estamos sujeitos a isso, dependendo das nossas questões internas, mas também das influências externas. Por isso, faça aquele exercício de se colocar no lugar do outro, que é aquilo que a gente ouve desde pequeno.
Isso significa também se abrir para perspectivas novas, tentar identificar por que a pessoa sentiu tal coisa e por que ela reagiu de tal forma antes de julgar as ações dela. Eu não estou dizendo que a gente deve começar a justificar ações que façam mal para os outros, não, longe disso. Eu só estou falando que, primeiro, é importante imaginar o que se passa pela cabeça dos outros, as motivações e pulsões alheias, as prioridades das pessoas. Nós somos diferentes, mas também temos muitos pontos de encontro em comum, emocionais, inclusive. Quanto mais você entende essas possibilidades diferenciadas, além de se tornar uma pessoa mais compreensiva e paciente, isso também te torna alguém mais preparado para lidar com o outro e até consigo mesmo. Às vezes, a gente pega as nossas emoções, reprime e não tem coragem de olhar para dentro de nós mesmos. Mergulhar no que a gente sente. Por isso a gente pode aprender muito olhando para o outro e tirando da experiência dele algo que possa se refletir na nossa. Pensem nisso. Compreenda as suas reações. Cada um de nós tem níveis de sensibilidade variados e expressamos as nossas emoções de modos diferentes. Alguns são mais verbais, outros são menos, mas é importante que você entenda como o seu emocional reage. Por exemplo, você sabe dizer exatamente como você reage em níveis de estresse? Ou você saberia dizer como você reagiria a momentos de muitas vitórias e alegrias da sua vida? Algumas pessoas são mais impulsivas e outras são menos. E isso se manifesta em diferentes recortes da vida. Então, por exemplo, alguém com uma boa inteligência emocional seria equilibrada o suficiente para saber que quando está comemorando uma vitória, tende a ser impulsiva com as suas vontades. Do tipo, eu estou muito feliz, hoje eu vou comemorar. E esse comemorar, às vezes, é insensato. Pode ser alguém que bebe demais e passa mal, ou acaba gastando mais do que deveria, ou até mesmo exatamente o contrário, o oposto. Alguém que tem tanta dificuldade de comemorar que se reprime muito, não se solta, não festeja, não se mima nunca. Quando a gente entende esses impulsos e tendências, a gente pode desenvolver a maturidade necessária para se precaver, tanto para controlá-los, se eles forem excessivos, quanto para permiti-los, se você for uma pessoa que tende a se reprimir mais. Entenda os seus padrões de comportamento, saiba quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos para organizá-los da melhor maneira para você e para os outros. Aceite que você é vulnerável. Você, qualquer ser humano é extremamente vulnerável. E isso quer dizer que essa ideia de que ser mais emotivo é sinal de fraqueza? Não, pura bobagem, pessoal. Estar vulnerável e assumir isso nos permite ter conexões com os outros, porque gera identificação. Um exemplo simples são os personagens de filmes, séries, novelas que a gente gosta, por exemplo. As histórias que nos marcam quase sempre são de personagens complexos, dotados de humanidade. As histórias que nos marcam quase sempre são de personagens complexos, vulneráveis, cometem erros, passam por momentos difíceis, são reais. Por isso, assumir a sua vulnerabilidade demonstra equilíbrio e reconhecimento da realidade. Para gerar uma conexão, para a gente se relacionar, é preciso de humanidade. A gente precisa conseguir estabelecer afinidade. E é difícil ter afinidade com alguém que não parece compreender a gente e nem as dificuldades do dia a dia que todo mundo passa. Então, se você se assume como qualquer ser humano, como uma pessoa vulnerável, isso não só te permite ser uma pessoa mais paciente, compreensível com as emoções dos outros, mas também com as suas próprias emoções. Então aceite que você vai errar, que você tem muito que aprender e que a vida é assim. Tem uma frase do Freud que eu adoro, que é: nós poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. Eu acho que cabe nesse contexto, vocês não acham? Busque uma resposta ao invés de uma reação. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, esse diálogo entre o nosso emocional e o nosso racional pode ser, de certa forma, conduzido. Segundo ele, reagir e responder são coisas diferentes. Na primeira, você só reage sem pensar. Na segunda, você racionaliza antes de responder. Uma pessoa mais sensata busca raciocinar a situação e expressar da melhor forma a emoção que ela traz. Ela é capaz de fazer uma análise da situação e a partir daí tomar uma decisão. Alguém que estaria mais preparado para responder seria mais sensato e menos impulsivo. Vocês entenderam a diferença? É uma questão de ponderação, de saber tomar as medidas equilibradas conforme a ocasião pede. Simplificando, imagina que você está triste. Você poderia, por exemplo, querer chorar para
expressar e aliviar essa emoção. E tudo bem com isso. Mas tem gente que não responderia tão bem, que só reagiria. Alguém que não sabe lidar com a própria tristeza, por exemplo, pode se frustrar e descontar em outra pessoa o desconforto que está sentindo, sendo agressivo, desagradável. Já uma pessoa ponderada pensaria antes de fazer isso. Pesaria antes de ter uma reação prejudicial para si mesma e para os outros. Provavelmente, numa situação dessas, num momento de tristeza, uma pessoa sensata procuraria algo que a fizesse se sentir melhor. Chamaria um ombro amigo para desabafar, choraria para botar para fora, às vezes até as duas coisas ao mesmo tempo. Mas para isso acontecer é preciso assumir que está e que é vulnerável. É preciso reconhecer as próprias emoções para poder se conectar com os outros. Além de ter empatia com as emoções alheias, enquanto expressa as suas. Respeite os seus limites. A gente já falou bastante de vulnerabilidade e algo importante que tem a ver com isso é: saiba quais são os seus limites emocionais e como cuidar deles. Respeite-os. Esqueça aquele papo batido e ignorante de que limitações são fraquezas ou incapacidades. Nada disso. Todo mundo tem limitações. Quem força a barra está, na verdade, esticando os próprios limites e prejudicando a própria saúde no processo. Não existe bem-estar sem equilíbrio e respeito. E isso inclui respeito ao próprio corpo, às nossas emoções e capacidades físicas e mentais. Isso significa também saber dizer não na hora certa. Se você acha que algo que te foi pedido está além do que você pode fazer, diga não. E também não sinta culpa por isso. Você não é perfeito assim como ninguém é. A gente quer aprender e evoluir constantemente para melhorarmos as nossas interações e termos relações mais saudáveis. Quanto mais você se respeita, mais você também exercita o seu autoconhecimento e melhor você lida consigo mesmo. Isso pode ser bom para a sua autoestima e para a sua autoconfiança, te deixando uma pessoa mais resiliente e resistente para as dificuldades que a vida traz. É o oposto da fraqueza, entende? Você tá vendo como se respeitar só te faz bem? Sem falar que quanto mais você se respeita, mais você ensina os outros que você se cuida e protege os seus limites. Isso te torna menos propenso a se sentir frustrado nas suas relações, porque você vai se prevenir de ser manipulado por pessoas mais egoístas ou folgadas mesmo. Provavelmente você vai se cercar de pessoas mais compreensivas e gentis, só coisas boas. Eu vou parando por aqui porque eu não sou um profissional da saúde, não sou psicólogo, nem psicanalista e também não tirei o meu diploma de coach ainda. Mas eu tenho muita boa vontade com esses assuntos, esses temas. Eu gosto de falar sobre isso. Sobre coisas que melhoram a nossa qualidade de vida, a nossa compreensão e as nossas relações com os outros. Só coisas boas. Por isso, quem tiver curtido esse vídeo, eu espero que tenham sentado o dedo no like aqui, literalmente. Compartilhem esse vídeo também, tá? Sempre pela setinha aqui embaixo. Psicanalistas, psicólogos, coaches também, comentem aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado. Beijo para quem é de beijo e abraço para quem é de abraço. Até a próxima.